Salmo 85. O tema da nossa meditação hoje é a obra de Cristo como pacificador entre Deus e nós. Leiamos o texto. Salmo 85, ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas Ele transforma em caminhos. Amém, irmãos? Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Santo, nós, como igreja do Senhor, de acordo com a tua vontade, estamos reunidos para cultuar a Ti, para bendizer o Teu santo nome. E agora, Senhor, estamos diante dessa palavra que é Tua. Eis aí, Senhor, a Tua palavra que lemos, e nós suplicamos que o Senhor mesmo, que pelo Teu Espírito inspirou o escritor sagrado, agora também nos ilumine para que a Tua igreja seja edificada na Tua verdade. Ela pertence ao Senhor, é Teu povo, e nós, Senhor, dependemos das Tuas instruções, dependemos da luz para o nosso caminho, e para isso pedimos, Senhor, dá-nos entendimento, que o Teu Espírito, o Espírito Santo, nos ilumine, e assim a igreja seja santificada, edificada e preparada para Te servir com eficiência, de modo que o Teu santo nome seja anunciado por toda a terra, e o Senhor seja glorificado. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, meus irmãos. Existem muitos modos de fazer leitura dos textos da Bíblia, e isso inclui os Salmos, mas existe uma forma que o Senhor Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos e que vem ensinando à igreja, às igrejas. Dentre as muitas formas que as pessoas leem a Bíblia, às vezes as pessoas pegam um salmo como esse e leem ele de uma forma subjetiva, sem ter muitos parâmetros. Então cada um procura um significado de acordo com o seu coração, seus interesses, suas necessidades. Não é assim que o Senhor Jesus Cristo ensinou as Escrituras para os seus discípulos. Lá no finalzinho de Lucas, no capítulo 24, tem duas citações do Senhor em que ele se refere à palavra de Deus e aos Salmos como textos que se referem a ele. Lá no finalzinho de Lucas, no capítulo 24, ele fala para os discípulos no caminho de Emaús, dizendo: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes aqueles discípulos o que constava a respeito dele, a respeito de Jesus, em todas as Escrituras. E lá também, em Lucas 24, eu vou ler rapidamente, o Senhor, depois que ressuscitado, assim como no caminho de Emaús já tinha ressuscitado, ele diz, está escrito: são essas as palavras que lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento dos discípulos, para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E assim, e termino aqui a citação.
Então o Senhor Jesus Cristo lia os Salmos e toda a Escritura, e Ele ensinava aos seus discípulos, de maneira que os seus discípulos vissem nos textos a vida e a obra do Senhor Jesus. Então, esse texto que nós acabamos de ler, embora seja uma poesia, é um cântico que era cantado na época que existia, um dos vários cânticos que eram cantados no período em que existia templo em Jerusalém. Os Salmos é uma coleção de hinos que se cantava naquele período, mas a correta aplicação desses textos é olhando para Jesus. Ele é o personagem central de quem se canta nos Salmos. Os textos se referem a Ele. Ele explicou para os seus discípulos que nos textos do Antigo Testamento, inclusive os Salmos, explicam a sua vida e obra, incluindo a sua morte e a sua ressurreição. Então, baseados na maneira como o Senhor Jesus Cristo nos ensina, nós vamos examinar esse salmo para ver o que esse texto fala sobre ele. Então, a correta interpretação dos textos da Bíblia, de todos os textos, é sempre cristocêntrica. Não somos nós o objetivo central dos textos. Os textos não foram feitos a priori para nossa consolação ou edificação. Os textos aí estão a priori para a glória do Senhor Jesus, para apontar quem Ele é e o que Ele fez. E então, conhecendo a Deus na pessoa do Senhor Jesus, a quem nós conhecemos pela Escritura, então, e só então, nós somos edificados, consolados, porque agora conhecemos o Deus que se revela pela Bíblia. Então, a priori, textos como esse são para mostrar quem é Jesus. E vendo Jesus, nós o conhecemos única e exclusivamente pelas Escrituras. Vendo Jesus nas Escrituras, então nós conhecemos quem é Deus. E conhecemos também quem nós somos de fato. As ilusões caem, os ídolos morrem, são desfeitos, todas as mentiras são evaporadas diante da manifestação da verdade, porque a verdade é o próprio Senhor Jesus, é a pessoa dele. Diante disso, a gente vai reler esse texto para encontrar nele a vida e a obra do Senhor Jesus. Nos primeiros 3 versos, a gente vê, é como se fosse um resumo da obra de Cristo. E esse resumo, os verbos nesses 3 primeiros versículos no começo desse salmo, os verbos favoreceste, perdoaste, encobriste e reprimiste, estão colocados num tempo de já consumados, realizados. Eles estão postos aí, até peguei aqui, da época que a gente estudava verbos, né? Na segunda pessoa do singular, tu, se refere à pessoa de Jesus, do pretérito perfeito do indicativo. O que isso significa? Verbo realizado, coisa feita. O salmo começa falando de coisas que já estão sendo abordadas como realizadas. Então vamos ler o texto. Versos 1 a 3, a primeira parte do salmo. Favoreceste a tua terra, Senhor. Senhor aqui, letras maiúsculas, se refere ao Deus pactual, a pessoa de Deus que se revela pelas Escrituras. Então tem uma afirmação que não depende do que a gente faça. O texto está dizendo de algo que o Senhor fez, ato consumado. Primeira coisa que o salmo está cantando é que ele favoreceu a sua terra. Lembra que o termo, a ideia de terra no Antigo Testamento, ela está muito associada à busca do povo peregrino da sua terra prometida, terra que emana leite e mel. Então sempre na Bíblia é inculcado no povo de Deus uma ideia de que nós somos peregrinos e estamos caminhando destinados a uma terra, a um reino, o reino de Deus. E o texto começa com uma afirmação: Deus favoreceu esse lugar. Aqui ele se refere ao lugar. Esse é um lugar abençoado, já abençoado por Deus.
de acordo com o texto, não é um lugar que vai ser abençoado, não é um lugar que está acontecendo, existe aqui um ato consumado. O favor de Deus foi dado. Outro verbo, ainda no verso 1: restauraste a prosperidade de Jacó. Quando na Bíblia a gente vê os patriarcas sendo citados, a aliança que Deus fez com eles está sendo reivindicada, está sendo invocada. Deus está afirmando que o pacto que ele fez com o seu povo está de pé, e aqui ele restaurou, ato consumado, a prosperidade de Jacó. Por que restaurar? Porque ao longo do Antigo Testamento, e também a história da igreja reflete isso, reincidentemente o povo da aliança muitas e muitas vezes peca, persiste no pecado, e Deus disciplina esse povo, e muitas vezes de forma severa, fazendo inclusive com que a prosperidade do seu povo, as posses do seu povo, sejam tomadas por algum opressor que Deus mesmo levanta. Então Deus está dizendo que aquilo que foi perdido foi restaurado, mas o texto diz também no tempo verbal de coisa realizada, já foi feito. Então Deus favoreceu a terra, restaurou a prosperidade de Jacó, e prosperidade aqui tem a ver com ter uma terra abençoada. Então tem uma conexão lógica com o primeiro verbo. Uma vez que Deus abençoou a terra, então o povo que reside naquela terra, o que eles plantarem vai ser colhido. Haverá a bênção de Deus nos atos das pessoas que são o seu povo, o povo da aliança, que foram estabelecidas nessa terra que Deus abençoou. Então o texto está construindo uma ideia, e outra coisa que o texto diz, já realizado: perdoaste a iniquidade de teu povo. Então ele abençoou a terra, ele fez prosperar o que o seu povo faz, porque Deus perdoou a iniquidade do seu povo. Mais um verbo num tempo em que, numa maneira que está posta, de que isso já foi realizado. Não vai ser realizado, não é algo que está por acontecer, é algo que já aconteceu. Deus perdoou a iniquidade, o pecado do seu povo, e até por isso que ele restaurou a prosperidade de Jacó. Além de perdoar, Deus não apenas perdoa. O perdão de Deus é absoluto, é completo. Ele encobriu todos os seus pecados, o pecado do seu povo, de Jacó. Quando diz encobrir, significa esses pecados não são mais levados em conta, porque eles não são mais visíveis, foram cobertos, eles foram acobertados pelo próprio Deus. Deus não está tratando aqui como se o mal não tivesse que ser objeto de retaliação ou de justiça. Deus está mostrando ao longo do Salmo algo que ele fez para que o problema do seu povo com o pecado e as consequências do pecado fossem plenamente sanadas, resolvidas de uma vez por todas. Mais uma vez o verbo está no passado, como coisa realizada. E o quarto verbo, reprimiste, uma outra coisa que Deus fez, a tua indignação. Então Deus se indigna com o pecado, Deus reage diante do pecado, e o pecado do seu povo é inadmissível, porque o povo de Deus é instruído por ele, foi separado por ele, o povo de Deus foi iluminado por ele, é cuidado por ele. Então o pecado do seu povo é inadmissível, mas Deus reprimiu a sua indignação. É a ilustração de que ele poderia ter a sua mão forte para punir, mas o peso da mão de Deus seria justo se ele fizesse isso, mas ele mesmo reprimiu a manifestação da sua ira, da sua indignação. Então o texto está cantando sobre o fato de que Deus é misericordioso e não punirá o seu povo, porque ele reprimiu a sua indignação, e todo o furor da sua ira foi desviado. Então dessas
afirmações no começo do texto. Deus favoreceu, obra realizada, a sua terra. Deus perdoou, obra realizada, a iniquidade do seu povo. Deus encobriu, obra realizada mais uma vez, todos os pecados do seu povo. E Deus reprimiu, obra realizada, a indignação. Deus desviou de nós, do seu povo, a sua ira. Então o Salmo começa com essas descrições. É uma síntese de uma ideia geral da obra de Deus que já foi realizada. O que nós vemos aqui? Há descrições de coisas que Deus já fez. O Deus soberano realizou tais coisas a favor do seu povo. Ele não nos imputa as consequências dos nossos pecados. E mais do que isso, a favor do seu povo, Ele nos abençoa na nossa terra para que haja prosperidade. E esquece aqui a ideia de prosperidade da teologia da prosperidade. Prosperidade aqui é viver com justiça, é colher o que planta, é ter felicidade na maneira como você vive e é conduzido. Então até aqui, o Salmo descreveu os atos de Deus. E esse Salmo é muito interessante para a gente aprender algumas verdades, que é muito comum que algumas dessas verdades causem algum tipo de inquietação em nós. Porque nós vemos, na primeira parte do Salmo, os atos realizados de Deus. Então isso aqui tem a ver com a soberania de Deus. O Deus que exerce sua soberana vontade, e Ele é livre para agir soberanamente, e Ele decreta a sua vontade, e ela se cumpre. E a vontade decretiva de Deus inclui o fato de Ele ter escolhido um povo para si, ter santificado como efeito dessa escolha. Ele separa esse povo para si, e Deus providencia todos os meios para que esse povo tenha comunhão com Ele, sendo o principal entrave para nós conhecermos a Deus e termos comunhão com Ele, o fato de nós sermos pecadores. Então esse salmo está cantando sobre o fato de que Deus resolveu esse problema. O problema do pecado não foi resolvido por nós. O problema do pecado foi resolvido pelo próprio Deus, que nos escolheu e tomou para si, para sermos o seu povo. Não fomos nós que resolvemos o mal do pecado. Nós não temos poder sobre isso. Então era necessário que o próprio Deus resolvesse, e Ele resolveu, assim como disse o Senhor Jesus Cristo na cruz: está consumado. A obra do Senhor Jesus Cristo na cruz, ela foi suficiente, e ela é perfeita para resolver o problema do nosso pecado e nos reconciliar definitivamente com Deus, de uma forma irrevogável, de uma forma perfeita. Nós não somos salvos por obras, lembra? Nós somos salvos pela graça, por meio de fé. Mas a graça de Deus que nos salvou, ela é gratuita para nós, não para Cristo. O Senhor Jesus Cristo pagou altíssimo preço para que nós fôssemos beneficiados. Por isso que esse salmo está dizendo. Esse salmo então está falando da obra do Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele, por causa da encarnação do Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, Deus andou no mundo entre homens, entre as pessoas. Deus foi perfeitamente visto na imagem do seu Filho, conhecido nele, no que ele ensinava, no que ele fazia, e é por causa dele que a nossa terra foi favorecida. O lugar que nós estamos é um lugar abençoado, porque ali foi plantada uma igreja. A palavra de Deus está sendo proferida ali, um luzeiro, um farol está aceso. A bênção de Deus foi derramada no mundo onde antes predominava as trevas, o pecado, a morte, todo tipo de corrupção. Mas Deus favoreceu a sua terra.
por causa de Cristo. Foi Ele mesmo que delegou à igreja e ordenou aos crentes para irem por todo o mundo pregarem o Evangelho. Esse é o favor de Deus. Às vezes a gente fica pensando, onde é que nós vemos o amor de Deus? A gente vai ver isso nesse salmo em muitas coisas. Uma delas é que Deus amou o mundo de forma primordial ao enviar seu Filho. Essa é a manifestação maior do amor de Deus. Deus nos amou quando nós ainda estávamos mortos e perdidos nos nossos delitos e pecados. Não havia nada em nós para ser amado, não existia motivo nenhum para Deus amar a gente, mas Ele amou. E a prova disso é que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Cristo tomou sobre si as maldições dos nossos pecados e resolveu definitivamente os pecados, o problema do pecado de todo eleito de Deus, e colocou sobre nós, sem que tivéssemos nenhum merecimento, a sua graça. Fomos adotados como filhos de Deus, e Deus nos deu uma missão de levarmos adiante a graça de Deus. Deus então favoreceu a nossa terra. Outra coisa é que por causa de Jesus esse verbo se cumpre, o perdão. Só existe perdão de Deus, não é porque você se arrependeu, não. Nós nos arrependemos até como um efeito, uma consequência do amor de Deus mostrado em Cristo por nós. E então o Espírito de Deus nos convence do juízo, do pecado, da justiça, e é por isso que nós nos arrependemos. Mas o perdão que Deus nos dá não depende do arrependimento. O arrependimento é até uma consequência. O perdão foi feito lá na cruz. Os nossos pecados estavam cravados naquela cruz. A cédula que era contra nós, todas as acusações que nos condenariam à maldição do inferno, foram todas elas pagas com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu para pagar pela morte de pecadores, para que esses pecadores vivam. Então Ele nos perdoou, Ele encobriu os nossos pecados. Nós pecamos, e devemos mesmo nos sentir mal porque ainda pecamos. Foi por causa disso que Jesus morreu, pelos nossos pecados. Mas o texto afirma uma verdade bíblica que diz respeito à tampa da arca, que o sacerdote derramava o sangue do cordeiro e aspergia sobre a tampa do propiciatório. É a ideia de que nós fomos cobertos pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, isso é um privilégio. Ele encobriu os nossos pecados. Quando Deus Pai olha para nós, e hoje ao longo do culto, acertadamente nós imploramos por misericórdia, mas saiba, irmãos, a palavra de Deus promete isso. Deus tem misericórdia, Ele teve misericórdia, e isso já foi resolvido na cruz. Quando Deus Pai olha para a sua igreja, para o seu povo, ainda que nós não sejamos dignos, Ele vê em nós o sangue de Cristo nos cobrindo e nos legitimando. Nós não somos dignos, mas o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós nos tornou plenamente e perfeitamente aceitáveis na presença de Deus. Deus, quando olha para nós, Ele vê muito mais do que nós. Ele vê o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, e isso foi caríssimo. Então foi atribuído a pecadores que não valiam coisa nenhuma um altíssimo valor. Ele encobriu os nossos pecados com o seu sangue, e é isso que Deus Pai nos vê. É por isso que vê em nós. É por isso que nós podemos e devemos orar em nome de Jesus. Nós falamos em nome de Jesus, nós servimos, adoramos em nome de Jesus, porque se não fosse por Cristo, as nossas orações não passariam do teto. Não existe dignidade nenhuma em nós, intrínseca e natural. Existe aceitação em nós por causa da obra de Cristo a nosso favor, e isso nos faz plenamente aceitáveis. É como se, olha o tamanho do privilégio, uma vez que o Senhor Jesus nos cobre com o que Ele fez na cruz, as nossas orações, irmãos,
apesar das nossas óbvias imperfeições, são tão aceitáveis diante de Deus quanto a oração feita pelo seu unigênito, porque nós fomos cobertos por Ele, nós agimos em nome dEle, nós vivemos agora em nome e por Ele, e por causa da obra de Cristo, Deus reprime a sua indignação, porque Deus, como eu disse, reage diante dos pecados. Deus age com ira punitiva, com justiça santa, e um dia, cedo ou tarde, Ele fará isso com o mundo, e todos os réprobos, todos os ímpios, arcarão com a sua ira, enfrentarão a sua justiça para serem severamente punidos. Mas a nosso respeito, irmãos, Deus reprime a sua indignação. A mão de Deus não pesa sobre nós tanto quanto nós merecíamos. Eventualmente podemos ser disciplinados por Deus, porque Deus disciplina o filho que ama, mas nunca será a ira de Deus com toda a potência que ela seria e que será contra todos os que não creram no Senhor Jesus. Conosco, Deus não age com toda força, com toda indignação e com toda a ira. Ele podia fazer isso, mas diante do que o Senhor Jesus Cristo fez, Ele nunca fará. Com aqueles que creram no Senhor Jesus, com aqueles que realmente nasceram de novo e amam ao Senhor como consequência disso, com esses nunca a ira de Deus virá com toda força. Deus no máximo disciplinará o seu filho, assim como um bom pai e uma boa mãe fazem com seu filho. Um bom pai e uma boa mãe dão um safanão, um puxão de orelha, põe de castigo, mas nunca vai usar toda a sua força contra o seu filho. E se nós, como Jesus disse, que somos pecadores, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste, que nos ama sem nenhuma influência de pecado, incontaminável, de uma forma santa, perfeita e absoluta. Então o texto começa falando de verbos que já foram realizados. Então esse Salmo 85, canta sobre, na primeira parte, sobre as coisas que Deus fez, mas é muito interessante que a partir do verso 4, os verbos mudam de configuração, passam a ser verbos de ações em realização, coisas acontecendo. Então, aqui a gente vê, e já adiantando, parece ser um paradoxo, no começo do Salmo, afirmações de coisas feitas e terminadas. Na segunda parte do Salmo, as mesmas coisas semelhantes, que dizem respeito à redenção, à salvação, ao perdão de pecados, como coisas acontecendo e que dependem do que a gente faz. Parece um paradoxo, porque ao mesmo tempo fala de coisas absolutas e ao mesmo tempo fala de coisas que dependem da gente, mas não é uma contradição, porque nesse Salmo nós vemos também muito claramente duas realidades que parecem ser contraditórias, mas que coexistem. Deus é soberano, Ele decreta todas as coisas, Ele é soberano na salvação, Ele é soberano na condução da história, mas, ao mesmo tempo, nós temos responsabilidades com os nossos atos. As pessoas respondem por aquilo que elas fazem. Deus é soberano na salvação, Ele perdoou pecados, Ele encobriu pecados, Ele foi favorável à nossa terra, nos perdoou, mas nós temos que fazer uma série de coisas. É como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Deus é soberano, tudo acontece de acordo com seus decretos, mas do lado de cada existência, do lado de cada cenário onde nós vivemos, esses atos de Deus são vistos nas coisas que nós fazemos. Então Deus ser soberano não nos exime e não nos livra dos nossos deveres de fazermos as nossas coisas. Vamos ver o texto continuando. Três primeiros versos
nós vimos os verbos já realizados. A partir do verso 4, olha só, restabelece-nos, é um pedido, algo para acontecer. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de nós a tua ira. Ué, mas isso já não aconteceu antes? A ira de Deus não foi reprimida? O texto começa com essa afirmação, mas na sequência a gente vê então o salmista como alguém orando, pedindo a Deus para restabelecer-nos, ao Deus da nossa salvação, e retirar de nós a sua ira. Verso 5: estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Aqui é o povo de Jacó, é o povo eleito de Deus, lamentando diante de Deus e perguntando para Deus: o Senhor vai estar irado com a gente para sempre? Até quando vai durar o nosso sofrimento? Porque o povo sabe que quando eles estão sob cativeiro e disciplina, isso é a obra da disciplina de Deus. Deus está manifestando a sua ira. Então agora a gente está vendo o povo de dentro da situação. Deus afirmou nos 3 primeiros versos os seus atos de uma forma soberana, como quem de fato define todas as coisas. Mas agora o Salmo vai retratar as coisas a partir de um outro prisma, não mais o de Deus, que decreta tudo e que governa todas as coisas, agora do prisma da experiência das pessoas que creem em Deus. Essas pessoas, o Salmo afirmou que Deus reteve a sua ira, mas agora a gente está vendo o salmista dizendo: até quando estarás para sempre irado contra nós? Prolongará a tua ira por todas as gerações? Veja que é uma pergunta, a resposta já foi dada no começo do Salmo, e o texto continua: será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o seu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Todas essas coisas que estão sendo suplicadas nesses versos agora do Salmo, já foram respondidas no começo. O que a gente vê aqui? A gente está vendo, é um reflexo, é um espelho, que é universal. Ele tanto acontece no tempo antigo, quando Israel tinha o templo em Jerusalém, e esses crentes judeus cantavam esse salmo, como acontece agora, com a igreja da aliança, nós que cremos em Jesus Cristo. Essa realidade reflete a nossa realidade, o texto reflete a nossa fé. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo realizou a obra na cruz e está consumada, mas nós vivemos uma experiência de fé em que essas coisas são vivenciadas quase como sendo construídas, realizadas ao longo da nossa jornada. Nós vivenciamos as angústias das contradições, do viver nesse mundo, ainda sujeitos ao pecado, aos sofrimentos, às crises de fé, enquanto que nós sabemos que a verdadeira fé, as coisas de Deus, já foram todas elas realizadas, decretadas, e salvação não se perde. Embora na nossa experiência de fé, muitas vezes nós ficamos abatidos de tal forma que até chegamos a duvidar se nós realmente fomos salvos, porque estamos angustiados, confusos, nos sentindo perdidos, apesar de a palavra de Deus garantir que aqueles que são de Cristo são cuidados por Ele até a consumação dos séculos. O Salmo está cantando sobre isso, as contradições dos crentes que vivem a fé, com o fato de que Deus determinou todas as coisas para a consumação da obra de Cristo e a nossa salvação. O texto está mostrando que nós, enquanto estamos peregrinos nesse mundo, nós vivemos uma coisa que na teologia é uma frase muito interessante: o já, mas o ainda não. Já salvos, já filhos de Deus, já destinados para a glória eterna,
mas ainda não revestidos de todas essas verdades. Ainda não estamos na glória. Ainda não percebemos em nós todos os efeitos do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Então o Salmo está mostrando que é assim mesmo, e está cantando sobre isso. Em outras palavras, existe até beleza nessas contradições, aparentes contradições, na angústia do viver, nas provações de fé, nas dificuldades dos peregrinos andando pelo caminho, muitas vezes achando até mesmo que não está sendo conduzido pelo Senhor, quando o texto já deixou muito claro que o Senhor já cuidou de tudo. E o texto continua: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Então, o salmista que cantou sobre os atos realizados de Deus e as angústias do crente que ainda busca salvação, que ainda busca consolação, ainda busca ser livrado da força dos seus pecados, o salmista agora fala: eu escutarei o que Deus, o Senhor, disser. O que cabe a nós? Ouvir a instrução de Deus. Diante das angústias da vida, o que cabe a nós é acatarmos a palavra de Deus. Diante das angústias, nos momentos em que a gente está na tempestade, sem ter certeza de que a gente está no caminho certo, e que às vezes a fé é questionada, enfraquecida, ouvir o que Deus tem a dizer, porque Ele vai falar de paz ao seu povo. O Senhor Jesus Cristo é o pacificador entre nós e Deus. Lembra, o assunto central é a glória de Cristo, e o Senhor Jesus Cristo manifestou a sua glória no mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio para salvar pecadores, Ele veio para estabelecer a paz entre pessoas que eram inimigas de Deus com Deus. Nós antes éramos mortos nos nossos delitos e pecados, e por natureza inimigos de Deus. Nós éramos inclinados a qualquer tipo de ideia de idolatria e de mentira. Deus, na sua santidade, para um pecador é repulsivo, e Deus, da sua santidade, olhando para pecadores, isso também é repulsivo. Não existe possibilidade de comunhão, de união entre essas partes que estão em guerra. Pecado e santidade são duas coisas que são repelentes uma para a outra, elas se repelem. A única forma de resolver esse problema não foi o que nós fizemos, foram os atos do Senhor Jesus, que na medida em que resolveu o problema do nosso pecado, nos reconciliou consigo e com seu Deus e Pai. Fomos reconciliados com Deus. O que antes existia ali, uma inimizade, uma guerra, uma rebelião da nossa parte e uma certeza de justiça punitiva por parte de Deus, agora, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, foi imposta a paz. Antes inimigos, agora reconciliados. Antes criaturas destinadas ao inferno, agora filhos adotados e destinados às mesmas glórias que pertenciam ao unigênito. Cristo então estabeleceu a sua paz. Como então nós devemos ser guiados ao longo dessa vida enquanto estivermos nessa peregrinação? O texto disse que Ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Seu povo e santo é a mesma coisa aqui. Deus santificou um povo para si. Ele separou da vida comum, da vida dominada pelo pecado, e fez essas pessoas seu povo, um povo de propriedade peculiar dele. E a instrução que Deus nos dá sempre é a instrução por meio do Evangelho, pela manifestação de Cristo. Esse é o nosso caminho de paz. Mas fica aqui, e que eles não caiam na insensatez. É uma advertência, porque infelizmente muitas pessoas, mesmo ouvindo sobre Cristo, fazendo parte da igreja, em certo momento apostatam,
se entregam à insensatez, à loucura de não mais ouvirem a palavra de Deus e, ao invés disso, cederem às mentiras, aos enganos do seu próprio coração e aos enganos recorrentes que são pregados pelo mundo afora. Não caiam em insensatez, ouçam a palavra de Deus. E aí o salmista canta, e nós cantamos, sobre um propósito, um voto: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caia em insensatez. Verso 9: próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Essa é a promessa, que já foi falado no começo do Salmo como coisa realizada, mas que existe aqui uma admoestação, para que as pessoas tenham bom ânimo. Próxima está a salvação. Nós já fomos salvos por Cristo, mas próximo está o dia em que a plena realização de tudo que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz será atribuída ao seu povo, para que a glória habite em sua terra. Isso aqui é a aspiração que os crentes devem ter pela volta do Senhor. Não existe nada que possa motivar mais os crentes na fé, na atuação cristã, na expansão do reino de Deus, em assumirem seu testemunho perante o mundo como sal e luz. Nada é mais motivador do que saber que a glória de Deus nos espera, que o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar, que um dia a justiça de Deus será imposta e ela não será punitiva para nós, ela nos beneficiará. E o texto fala, verso 10: a graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. De uma forma muito poética, o Salmo está cantando sobre a paz entre nós e Deus. A verdade que antes era contra nós, porque nós éramos filhos da mentira, agora ela se encontrou com a graça de Deus. Deus nos agraciou e a verdade se tornou para nós favorável. É um acordo. A justiça e a paz se beijaram. É quase como a descrição de um casamento. A justiça que antes certamente seria contra nós, porque se Deus fosse justo, todos nós seríamos punidos. Essa justiça se beijou com a paz que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu pelo seu sangue. Não é mais a justiça que será sobre nós, porque nós fomos justificados pela fé. Cremos no Senhor Jesus Cristo, e por mais que o nosso histórico seja um histórico de pecado, o nosso passado seja repulsivo diante da lei de Deus, reincidentemente a quebramos, e ainda que vez por outra a gente cai em erro, cai em pecado, sobre nós, por causa das obras do Senhor Jesus Cristo, a paz beijou a justiça. Houve um pacto e a paz se impôs sobre nós. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nossa condenação foi paga na cruz. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Então, de um mundo onde antes existia a maldição do pecado, da terra agora brota a verdade. Nós recebemos de Deus a verdade agora favorável a nós. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, da nossa atuação nesse mundo, enquanto peregrinos, o que nós colhemos, nós plantaremos aquilo que diz respeito à vontade do Senhor, que nos é favorável. Para a igreja, Deus é todo favorável. Deus abençoou o seu povo, e da terra, do que nós fazemos, do nosso trabalho, a promessa é: brotará. A verdade brota, do céu a justiça baixa o olhar. É a ideia de que a justiça se retém, ela não está mais mirando em você, ela baixa a vista, é Deus retendo a sua ira. Nós vivemos pela graça, a justiça foi
imposta sobre o Senhor Jesus. Ele arcou com as consequências e as penas da lei. Aqui constantemente a gente lê o credo, e tem um deles que diz que Jesus desceu ao inferno, desceu ao Hades. E muitas vezes isso é interpretado como, no período em que Jesus estava morto, Jesus morreu na cruz, ficou 3 dias e então ressuscitou. Muita gente acredita que então ele desceu ao inferno. O inferno foi a própria cruz. O inferno subiu até o Senhor. É ali que é a expressão de ele ter descido ao inferno. A partir do momento em que o Senhor Jesus Cristo foi entregue nas mãos dos pecadores, o inferno tomou conta de tudo nele. Ele sofreu na alma, sofreu na carne, sofreu na mente, mas em tudo ele permaneceu fiel ao seu Deus e Pai e não pecou. Tudo que era para ser o teu inferno, o meu inferno e o inferno de todos os crentes, de todos os eleitos, todo esse inferno foi concentrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo e nos seus sofrimentos na cruz. Tudo que era para eu sofrer durante toda a eternidade foi massacrado, esmagado sobre o nosso Senhor Jesus na cruz. Aquilo foi o nosso inferno. Então, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, mais um aparente paradoxo, ali aconteceu o maior de todos os milagres, de todos os pecados que poderia ser cometido em toda a história. A humanidade matou o Filho de Deus. Os nossos pecados estavam ali. O pior pecado possível foi quando os judeus condenaram o Senhor Jesus à morte daquele jeito. Mas ao mesmo tempo, eu disse que isso parece ser um paradoxo, que é o pior de todos os atos que as pessoas poderiam fazer, já foi feito, foi crucificar o Filho de Deus. Ao mesmo tempo, esse é a mesma coisa, os mesmos atos, a demonstração maior do amor de Deus por nós. O fato de Deus atribuir ao seu Filho o nosso inferno é um ato de amor dele por nós, para nos livrar dessa condenação. Então a justiça baixou o seu olhar, e também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Então, mais uma vez, no Salmo está se cantando sobre a bênção de nós sermos beneficiados pelo fato de a justiça e a paz terem se beijado, verdade ter se encontrado com graça, os céus ter baixado o seu olhar. O efeito disso, nós colheremos o fruto de todo o bem que Deus fez pelo seu povo. Então o Salmo está dizendo, na verdade, que é esperado de nós que vivamos de acordo com aquilo que de Cristo recebemos. O Salmo está cantando sobre o fato, sim, nós somos pecadores, é verdade, mas esses problemas do pecado e da maldição do nosso pecado foram plenamente resolvidos por Cristo, e Deus nos abençoou de uma forma que talvez nós não tenhamos dimensão do tamanho do seu amor por nós. Então o Salmo nos instiga a viver de acordo com todo o bem que o Senhor tem nos feito. E quando é todo o bem, é para olhar para todas as coisas, porque o mesmo texto bíblico diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nesse Salmo dá para a gente entender, Deus tem nos feito todo o bem. Onde eu moro é reflexo do bem de Deus ao meu favor. Com quem você vive, as pessoas que fazem parte da sua família, nada disso foi acidental. Onde você trabalha, o lugar onde é a tua casa, é a terra que Deus abençoou, para Ele manifestar o bem que Ele fez por você, e você viver de acordo com o bem que Ele já te deu. Não existem acidentes nos atos de Deus, não existem coincidências nos atos de Deus. Por isso que o Salmo começa dizendo sobre as coisas que Deus fez, são coisas feitas, absolutas, perfeitas, mas depois ele mira nas pessoas, para as pessoas estarem vivendo aquelas coisas que Deus fez,
mas como experiências vivenciadas, às vezes até dando a impressão de que não foram plenamente concluídas, porque elas precisam ser vivenciadas. O Salmo então está cantando sobre o fato de que nós somos imperfeitos pecadores, mas que Deus é perfeito e sabe o que faz, inclusive na vida desses pecadores imperfeitos. E Deus fez o que era necessário ser feito, não é em acontecimentos que você espera na sua vida. Às vezes eu quero que coisas aconteçam na minha vida. Não, o Salmo nos obriga a olhar para a cruz. O que Deus tinha que fazer, Ele fez. E a cruz é suficiente. O que Jesus fez a favor do seu povo é plenamente suficiente para que você colha todo o bem como consequência da graça de Deus na sua vida. Então viva de acordo com a graça de Deus no lugar que você está, onde você vive, porque isso faz parte de todo o bem que Deus tem feito pelo seu povo. Nada é acidental, tudo é providencial. Na perspectiva de Deus, obra realizada, não tem mais que fazer nada, está feito, consumado. Na nossa perspectiva como peregrinos nesse mundo, essas coisas ainda estão acontecendo. Então o Salmo trata tanto dos atos soberanos de Deus, como das nossas responsabilidades pessoais. E termina: a justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas Ele transforma em caminhos. Isso aqui é uma síntese, um ensino do que o próprio Senhor Jesus: eu sou o caminho. O Salmo está falando, a justiça irá adiante do Senhor, Ele abriu o caminho, a justiça diante dele, adiante, Ele enfrentou a justiça, arcando com as penas dos nossos pecados. Ele, sendo justo, não tendo cometido nenhum pecado, e sendo santo, Ele teve diante de si a justiça de Deus o punindo, e Ele recebeu a punição, e Ele foi punido, e Ele morreu, mas Ele triunfou, ressuscitou. Nós não invocamos um Senhor morto, nós invocamos um Senhor que vive e reina, e o texto diz, as pegadas dele, o caminho por onde ele andou, e que ele deixou marcas pelo caminho, que é também uma metáfora e uma poesia apontando para o fato de nós não estamos desamparados. O caminho que nós temos que percorrer é o caminho do Senhor Jesus, e ele deixou pegadas pelo caminho, pegadas que Ele transforma em caminhos. O texto diz, existe diante da igreja um caminho muito bem definido. Nós não andamos por lugares que nós não sabemos onde vai dar. Nós não andamos na subjetividade da nossa imaginação ou do nosso coração. Nós não precisamos andar entregues ao nosso coração enganoso, aos discursos do mundo. Nós sabemos para onde ir. O Senhor Jesus, das suas pegadas, aquelas pegadas, a caminhada dele, Ele transformou em caminhos para nós. A palavra de Deus para o seu povo, ela é suficiente para definir para onde a gente vai. Então não são as coisas do mundo. Nós perseguimos os valores, os princípios, a lei, os ensinos e as doutrinas da palavra de Deus e vivemos por ela. Só que lembra, o Senhor Jesus Cristo diz, quem quiser vir após mim, então Ele está falando de um caminho que Ele está indo e as pessoas vão atrás dele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome também você a sua cruz e então me siga. O caminho dos cristãos, o caminho da igreja, não é um caminho de acordo com os padrões do mundo. O caminho dos cristãos é um caminho serviçal, serviço ao Senhor, sacrificial. Ninguém toma uma cruz para transformar ela num barco. Cruz, quando se carregava, era para morrer nela. Nós morremos a nossa vida mundana, regida pelo pecado, para vivermos agora uma vida dedicada ao Senhor. E esse caminho está muito bem definido pelo Senhor. O texto diz, as pegadas foram transformadas em caminho. Então o texto está dizendo, nós temos muito o que percorrer,
Nós não chegamos ao fim, mas nós sabemos qual é o fim. Nós sabemos o fim da história. Nós sabemos o que é reservado para nós. Nós não estamos perdidos. Então esse salmo está cantando sobre a obra de Cristo. Jesus ensinou aos seus discípulos e tudo se referia a Ele. A gente então olha para um salmo desse, às vezes fica tentando entender o significado das coisas. Só para resumir, a gente guardar para sempre na nossa memória. O salmo está falando: Deus fez tudo em Cristo para nossa salvação. Mas do lado de cá da nossa existência, que nós não estamos no céu, nós não temos acesso à soberania de Deus, nós nos submetemos a ela, quer queiramos ou não. Do lado de cá, enquanto existe experiência nossa de vida, experiência humana, no mundo onde somos peregrinos, o texto nos exorta à fidelidade e a acatar a palavra de Deus sempre, porque esse é o único caminho que Deus deu aos homens. Não existe outro caminho senão o da palavra de Deus, porque todas as outras supostas possibilidades de caminho, todas elas são andar em círculos no próprio pecado, é continuar perdido nas trevas, não conhecendo coisa nenhuma e destinados à perdição. Disso nós fomos salvos, e andemos então por esse caminho, perseveremos no caminho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o único caminho que Deus nos deu, e esse é o melhor caminho possível. Pensa assim, irmãos, se é o caminho de Deus, e Deus caprichou nesse caminho, porque Deus mandou o seu unigênito para estabelecer esse caminho, morrendo por pecadores. Pensa no privilégio. Deus é todo poderoso, Deus pode fazer tudo. Então essa é a melhor coisa que poderia ser feita. Isso diz respeito ao esmero de Deus, a melhor obra, os melhores atos. Mandar seu filho, aqui eu acredito que boa parte das pessoas tem filho, ou tiveram, ou conhecem isso, ou enviar seu próprio filho para morrer por pecadores, é o melhor que ele poderia fazer. Nada é tão grandioso quanto estar firme em Cristo, e segui-lo, e amá-lo, e desfrutar da sua graça. Nada pode ser melhor do que isso. E eu termino aqui, irmãos. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.